Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho do poeta Carlos Drummond de Andrade. O Drummond não foi só poeta, né? Ele foi também cronista, escreveu muitas crônicas, ele foi também contista, ele escreveu muitos contos. Eu tenho aqui alguns livros, né, dele, só para vocês terem uma ideia da dimensão da obra do Drummond, tá? Poema de Sete Faces, O Poder Ultra Jovem, Quando é Dia de Futebol, livro de crônica do Carlos Drummond de Andrade, O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, tá? Mas eu vou falar de um poema que não está em nenhum desses livros. Na verdade, o poema que eu vou falar é de um outro livro chamado Claro Enigma. Então, eu escolhi falar do Drummond porque dia 17 de agosto já vai fazer 33 anos que o Drummond partiu dessa para melhor. E ele é um escritor, né, brasileiro bastante importante. Ele deixou muita coisa publicada. Ele é um escritor que falou de vários temas, ele falou da relação dele, do eu lírico nos poemas com o mundo, ele falou de questões sociais, tem poemas que ele dá muita ênfase para o social. Ele trabalhou muito a expressão metalinguística, quer dizer, aquele poema que fala do próprio poema. Ele falou também do amor, falou da família, falou da cidade natal, que é Itabira, né, que é uma cidade no interior de Minas Gerais. Falou do Rio de Janeiro, que é a cidade que ele viveu a maior parte de sua vida. Aliás, no Rio, né, a gente tem muitas estátuas do Drummond, né, espalhada pela cidade. Uma, inclusive, a mais famosa é aquela que fica na praia de Copacabana, que é uma escultura, né, uma estátua assim bastante relevante, né? Os turistas gostam muito de tirar foto ali com o Drummond. Enfim, ele é um poeta que tem muita coisa dele nas redes sociais, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem algum poema, porque ele é um poeta que escreveu coisas acessíveis, né? Que as pessoas não precisam ter. Claro, tem poemas que são mais complexos de se entender, mas tem poemas assim muito fáceis, que são. Ele tinha essa facilidade, né? De trazer. De didatizar, de certa forma, alguns textos para que eles fossem acessíveis, né? Para todas as pessoas, tá? E o poema que eu vou falar hoje é um poema chamado, considerando a morte dele, dia 17 de agosto, é um poema chamado Legado. Eu gosto muito dessa palavra, por isso que esse poema me chamou a atenção. Porque eu acho que a gente precisa ter essa preocupação no dia a dia, né? Qual é o meu legado? O que eu quero deixar, né? Qual a imagem que eu quero deixar? Qual a obra que eu quero deixar? Às vezes, muitas vezes, a gente tem uma preocupação em deixar uma obra material, né? Em deixar um patrimônio, né? Para um filho, para um parente. E a gente se esquece um pouco de deixar esse legado, esse patrimônio humano, né? Que imagem que eu quero deixar para as pessoas que conviveram comigo, né? Que imagem eu quero deixar, qual o legado que eu quero deixar, qual lembrança, qual recordação que eu quero deixar para as pessoas que me conheceram. Então, eu acho que esse poema ele traz um pouco disso. E quando a gente fala da morte de um escritor, a gente sempre pensa nisso. Ele se foi, mas ele continua vivo aqui, né? Porque se eu tô aqui agora falando dele, é porque ele tá vivo em mim, né? Eu tô compartilhando coisas que ele escreveu, coisa que ele produziu, né? Então, eu acho que talvez isso seja a vida eterna, né? De certa forma, né? E esse poema Legado tem muito disso, tá? É interessante que o Drummond ele é um poeta do modernismo, a segunda fase do modernismo brasileiro. E o modernismo é uma escola literária que não existia mais soneto, porque o soneto é uma poesia clássica. E o modernismo baixou tudo que era clássico. Ele queria uma coisa moderna, como o próprio nome da escola traz. E o poema Legado, ele vai falar ele é um poema escrito em forma de soneto. Então o Drummond ele traz isso. Ele traz o que era clássico para o modernismo.
Então, o que é um soneto? Um soneto é um poema escrito 2 quartetos, né? E 2 tercetos, e que tem um esquema de rima e que tem uma métrica decassílaba. E tudo isso aparece no poema Legado. Então, ele traz isso, é um soneto, né? Que é o estilo de poema bastante clássico, e ele traz isso nesse poema. Eu queria ler com vocês e falar dessa questão aí, do que a gente quer deixar, né? Depois que a gente partir, tá? Que lembrança darei ao país que me deu? Tudo que lembro e sei, tudo quanto senti. Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu. Minha incerta medalha e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros, eu? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Lembrança importante. O Drummond, esse poema faz parte de um livro chamado Claro Enigma, que é um livro publicado em 1951. Esse poema tá bem no começo do livro, faz parte do primeiro capítulo, da primeira seção do livro, chamado Entre Lobo e Cão. E essa época, a publicação em 1951, significa que ele escreveu isso um pouco antes, né? E nós estávamos no governo do Getúlio Vargas, numa pré-ditadura, e o artista não tinha direito de se expressar. Então, na verdade, esse poema Legado é uma preocupação que o Drummond tinha em relação à expressão do artista, que ele fala: que lembrança que eu darei ao meu país? O que eu deixarei para o meu país se tudo que me lembre sei, tudo quanto senti? Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu, minha incerta medalha, meu nome se ri. E ele continua falando, né? E esses monstros atuais não os cativa Orfeu. Orfeu é um poeta, um músico lendário da mitologia grega, que alguns estudiosos dizem que ele existiu, outros dizem que não, que ele foi uma lenda, mas que ele representa a arte. Ele era um poeta, um artista, um músico, ele representa a arte. E o Drummond retoma Orfeu, ele fala: esses monstros atuais não os cativa Orfeu. O Orfeu, nem o Orfeu os cativou, né? E ele vai falando com uma certa tristeza: não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. E ele termina esse soneto falando da pedra que havia em meio do caminho. O que seria a pedra que havia em meio do caminho? Uma pedra é um empecilho. Todo mundo tem uma pedra no meio do caminho. E a pedra no meio do caminho é um poema do Drummond. O Drummond tem um poema que se chama No Meio do Caminho, que ele vai falar dos percalços, dos problemas, das pedras, dos empecilhos que todo mundo tem ao longo da vida, né? E ele termina o legado falando disso, né? Que ali ele estava tendo essa pedra, né? Esse empecilho, que é essa questão que ele não podia se manifestar, nem ele, nem os outros artistas, tá? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até a próxima. Um beijo!